O Estado moderno é formado por 3 elementos: povo, território e soberania. Soberania significa monopólio do uso da força. O Estado brasileiro está perdendo esse monopólio? Sem dúvida alguma. Na verdade, a gente observa uma tendência, um processo histórico de decomposição da ordem internacional. Então, no sistema internacional que foi concebido em meados do século XVII, o Estado foi investido de soberania. Soberania, como você falou, nada mais é que o monopólio da força dentro de fronteiras reconhecidas. Então, esse é um processo que a gente observa de diferentes formas em diferentes lugares do mundo, mas na América Latina, e especificamente no Brasil, o que nós temos observado desde o final da Guerra Fria é a ascensão e o fortalecimento de grupos armados criminais. Então, especificamente no território brasileiro, aquilo que vulgarmente é chamado de facções, elas têm exercido influência direta sobre contingentes populacionais significativos. E essa população, esse povo, circunscrito dentro de um determinado espaço geográfico, a gente observa a territorialização desses espaços segregados. Então, se a gente tem um ator armado não estatal exercendo influência sobre povo e território, que são os elementos materiais do Estado, a soberania do Estado, ela perde as suas características. Ela deixa de ser una, indivisível, deixa de ser imprescindível, deixa de ser uma prerrogativa exclusiva do Estado. Então, a gente observa essa atrofia da soberania do Estado, do poder soberano do Estado, dentro dessas áreas que são territorializadas por atores armados não estatais. Você falou que o Estado moderno tem 3 elementos constitutivos, povo, território e soberania, mas alguns juristas e doutrinadores, aliás, até a corrente majoritária, falam em um 4º elemento constitutivo, é a finalidade do Estado, o valor social do Estado, que se consubstancia na promoção do bem comum. E essa contestação da legitimidade do Estado vem justamente da incapacidade do Estado em atender às expectativas crescentes das populações que são tradicionalmente marginalizadas. Então, daí essa janela de oportunidade para esses grupos armados criminais passarem a exercer influência sobre contingentes populacionais, como eu disse, significativos. Agora, me parece que isso que você está descrevendo é bastante diferente do que a gente caracteriza como crime, né? Assalto ou tráfico de drogas. Aqui a gente está falando de uma coisa diferente. Será que o termo insurgência criminal é apropriado? E qual é a diferença disso para o crime? Uma das dificuldades, uma das limitações que nós temos é a estrutura conceitual. Então, nós temos um modelo teórico que divide a segurança em segurança pública ou segurança nacional. Então, nós nos deparamos com algumas ameaças, especificamente quando nós nos referimos a esses grupos armados criminais, é uma ameaça que é simultaneamente uma ameaça ao cidadão, ou seja, dentro do escopo da segurança pública, mas também se torna uma ameaça às instituições e à existência do próprio Estado. Então, ela perpassa todo esse espectro. E o que a gente observa esse termo insurgência criminal foi cunhado por um policial norte-americano chamado John Sullivan. E hoje ele fala até em guerras criminais quando analisa a América Latina. A insurgência criminal, ela se diferencia das tradicionais formas de insurgência, sobretudo as insurgências do século XX, que se mantinham presas a uma agenda política. Então, o objetivo final de uma insurgência nacionalista, de uma insurgência revolucionária, marxista, típicas do século XX, era a tomada do poder político do Estado. A insurgência criminal, não. A insurgência criminal nada mais é que o uso da violência armada organizada para o controle das cadeias de ilícitos, das zonas produtoras aos mercados consumidores, livre da ingerência do Estado. Então, isso está associado às disputas por rotas, por zonas produtoras, por áreas de plantio, quando a gente se refere à droga, mas também toda a cadeia de ilícitos. E quando a gente chega em situações socioeconômicas muito degradadas, diríamos até situações
políticas muito degradadas, a gente observa esse processo de territorialização. E esse é o grande problema, porque isso transcende em muito aquela perspectiva de segurança pública estrito sensu. Então, a gente está falando de uma violência que é armada, organizada, não estatal, endêmica e hiperdifusa, na qual esses grupos armados criminais combinam técnicas de cooptação e coerção para agir de forma direta e indireta sobre a população, para exercer influência sobre a população de forma direta e indireta. E se apoia em 4 eixos de esforços. O primeiro é a imposição do sistema normativo, no nível local, no nível comunitário. O segundo é a redefinição dos padrões socioculturais. O terceiro é a criação de zonas de silêncio, dentro da qual cala as vozes dissidentes e promove uma narrativa hegemônica. E o 4º eixo de esforço é o controle e a exploração de recursos locais. Então, esse processo de territorialização transcende em muito a questão de segurança pública, quando a gente fala em furto, latrocínio, e isso até dificulta as métricas para a gente avaliar a segurança pública, né? Porque não é um problema de segurança pública, ele transcende, na verdade, ele abarca o conceito de segurança multidimensional. Esse panorama que você descreve, inclusive os termos que você usa para descrever esse panorama, não são os termos usados quando se fala de segurança pública, né? De combate ao crime. Me parece que o Estado hoje enxerga um monte de coisas isoladas, de pequenos fenômenos isolados que ele tenta combater um a um, sem perceber uma coisa enorme que está por trás e da qual essas coisas são sintomas. Exatamente, porque a gente está preso a determinados modelos que já se mostram anacrônicos. Então, a gente não consegue diagnosticar, fazer um diagnóstico claro da situação e muito menos desenvolver soluções adequadas, né, efetivas para enfrentar o problema, para tratar o problema de forma definitiva. Então, quando a gente pega, por exemplo, aquela perspectiva tradicional do crime, o tráfico de drogas, o roubo de carga, né, a contravenção, isso é uma coisa. Agora, quando a gente pega, por exemplo, essa edificação daquilo que é chamado de áreas não governadas no interior do Estado, né, verdadeiros enclaves de microsoberania, a gente observa ali controle de fornecimento da água, da luz, do gás. Quem controla a água, a luz e o gás controla a sua vida, né? A inclusão de ilícitos ambientais. Então, por exemplo, quando a gente vai para a Amazônia Ocidental, tem a questão da exploração do garimpo, a exploração da madeira. A gente pega nas comunidades, não é mais nem o gatonete, né? É a oferta do serviço de internet, de TV a cabo, a questão do transporte alternativo, da restrição de ingresso de alguns motoristas de determinados aplicativos, é a cobrança de taxas e impostos. Recentemente, eu tomei ciência de que em algumas comunidades a cobrança do condomínio já vem embutido ali a taxa para a confecção, para a construção de barricadas. Então, na verdade, é a edificação de um Estado, né? Esse termo se tornou lugar comum, mas ele é apropriado dizer, um verdadeiro Estado paralelo dentro dessas áreas que são segregadas, né? São historicamente segregadas, socialmente segregadas, economicamente segregadas e socialmente segregadas. Então, esse espaço tem sido territorializado por esses grupos armados. O senhor, você uma vez comparou, eu vi, né? Me corrija se eu estiver errado, você lembrou o caso a situação da faixa de Gaza, do sul do Líbano, da calha do rio Solimões e a favela da Maré, por exemplo. Ela se encaixa nesse mesmo fenômeno? As comunidades do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. Se a gente observar esse processo de controle, construção da territorialidade, né, esse processo de controle territorial, que no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, fica muito claro aquilo que é chamado controle territorial armado, né, por esses grupos criminosos, é rigorosamente o mesmo processo. É rigorosamente o mesmo processo. A gente poderia fazer... É lógico que tudo respeita as características, as peculiaridades locais, mas a essência da dinâmica, por exemplo, com que o Hamas construiu sua territorialidade dentro da faixa de Gaza,
por exemplo, não difere das dinâmicas com que os Zetas no México ou o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Então, são dinâmicas que são muito iguais. Quando a gente fala desse processo de territorialização, por exemplo, a criação de zonas de silêncio, tá? Dentro da qual calam as vozes dissidentes, erradicam os informantes e promovem sua própria narrativa. A gente, desde os ataques do Hamas em outubro de 2023, a gente ouve de forma recorrente, o Hamas não representa o povo palestino. Mas você nunca ouve o palestino morador de Gaza falar isso, porque ali é uma bolha de silêncio. Igual quando nas comunidades, você sabe que em algumas comunidades, majoritariamente, existe uma aversão à atuação desses grupos criminais. Mas ali dentro da comunidade, ninguém se manifesta contra isso. Se manifesta, às vezes, contra a violência do Estado, mas não se manifesta com relação às mortes violentas, às torturas, aos homicídios praticados por esses grupos criminais, não se manifesta contra a existência da barricada, pelo menos não se manifesta ostensivamente, mas o processo é rigorosamente o mesmo. E você fala de enclaves de microsoberania, né? Que é uma expressão que eu achei interessante. Além das comunidades tradicionais, eu me lembrei de um bairro no Rio, que é um bairro composto por edifícios, que é o bairro da Muzema. Uma vez caiu um edifício lá, virou notícia, e a imprensa descobriu que nenhum edifício ali era legal, era tudo construído ilegalmente, totalmente à margem da lei. É isso que é o enclave de microsoberania? O enclave de microsoberania, primeiro, é aquela ideia de que soberania de uma forma muito, muito grosseira é o monopólio da força dentro daquele fronteiras legalmente estabelecidas. Ora, se eu tenho um nicho territorial em que o Estado ali dentro efetivamente não detém o monopólio da força, então se a gente observa no Rio de Janeiro, operações policiais combinadas que envolvendo o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, com efetivos de centenas de homens, passando horas se digladiando em intensos combates ali dentro, não tem dúvida que o monopólio da violência o Estado não tem ali dentro, o monopólio da força o Estado não tem. Mas o mais importante é a imposição do sistema normativo. Existe uma teoria chamada teoria do controle competitivo. Ela diz o seguinte: quem impõe um sistema normativo detém o controle efetivo. O que significa impor um sistema normativo? É que lá dentro a lei é diferente? A lei é diferente. Quem determina aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito deixou de ser o Estado. A gente costuma dar um exemplo muito grosseiro, que é o seguinte: se a mulher apanha do marido, ela recorre à delegacia da mulher, então quem impõe um sistema normativo ainda é o Estado. Agora, se ao apanhar do marido, ela recorre ao dono do morro, vamos colocar assim, não é o Estado que está impondo um sistema normativo. E essa é a forma mais danosa, justamente porque é ali que a gente observa a verdadeira erosão do Estado. Agora, por que isso acontece? Porque esses grupos armados, eles são capazes de impor um sistema de justiça que tem algumas características. Primeiro, ele é 100% informal, 100% informal. Ele é quase sempre extremamente brutal, mas ele é ágil, previsível, crível e eficaz. Ora, nada que a nossa justiça seja, né? A nossa justiça não é ágil, a nossa justiça não é previsível, a nossa justiça não é crível e a nossa justiça não é eficaz. Então, a partir do momento que você tem um ator não estatal, especificamente um ator armado não estatal, impondo o sistema normativo e oferecendo esse tipo de justiça, pode parecer paradoxal, mas por mais brutal que ela seja, por ser ágil, previsível, crível e eficaz, ela adquire legitimidade perante a população local. E subtraindo legitimidade é o processo de corrosão do Estado, da ordem estatal dentro daquele espaço. Eu acho que um exemplo disso foi aquele caso do assassinato dos 3 médicos lá no Rio de Janeiro, e que no dia seguinte, supostos assassinos apareceram mortos, porque teriam sido julgados e executados pelo tribunal. Exatamente, esse é um bom exemplo, mas infelizmente acontece de forma recorrente, né? A dinâmica social nesses verdadeiros protetorados urbanos sem lei, ela funciona dessa forma. E eu observo o verbo que eu usei, funcionar, ela funciona. Infelizmente ela funciona. E como eu disse, é justamente o que ofere legitimidade
né? Ainda que a gente possa considerar isso bizarro ou repugnante, mas é o que acontece. É interessante o seu ponto de vista, porque eu nunca vi ninguém dizer que uma das formas de você combater esse domínio territorial é, por exemplo, você oferecer uma justiça estatal mais ágil, não brutal, mas ágil, eficiente, eficaz, rápida. Né? Isso. E aí você tira essa vantagem competitiva que esses insurgentes têm. Então, assim, vamos entender a coisa em dois momentos. Para fins didáticos, é interessante. A gente está falando de construção da territorialidade e a gente está falando do controle territorial armado. O que ganha notoriedade na mídia, o que ganha destaque no debate nacional? É o controle territorial armado. É quando as operações policiais tentam ingressar nessas comunidades, são recebidas por forte oposição. Então tem as barricadas de aço e concreto, as barricadas em chamas com os pneus, as seteiras batendo por fogos, né? Fogos não é fogo de artifício, é um conjunto de tiros com determinada finalidade. E combates intensos que se prolongam, às vezes, por dias, né? Isso é o controle territorial armado, é o helicóptero, é o blindado. Que é o que dá as cenas. Que é o que dá as cenas, que é aquilo que ganha, que domina a mídia, não só a mídia formal, como também as mídias sociais. Mas o verdadeiro problema, aqui o leite já derramou. O verdadeiro problema é esse processo de construção da territorialidade. Esse é o grande problema. Então, vamos retornar aqui, recorrer mais uma vez à teoria geral do Estado. Estado é povo, território, soberania e finalidade. O calcanhar de Aquiles do Estado hoje, sobretudo no contexto que a gente está abordando, que é qualquer tipo de insurgência, especificamente na nossa conversa aqui, a insurgência criminal, o grande calcanhar de Aquiles do Estado é a finalidade. O que é o contrato social? O contrato social é o seguinte: a sociedade outorga ao Estado o monopólio da força. Beleza. Em contrapartida, o Estado se compromete a promover o bem comum. Esse é o valor social do Estado. A partir do momento em que a sociedade, ou parte dela, ou estratos sociais, começam a perceber que as suas expectativas crescentes, né, não é nem o atendimento das demandas básicas, as suas expectativas crescentes começam a ser frustradas, né, o que acontece? O Estado vai perdendo legitimidade. O Estado vai perdendo legitimidade. E qual é? Aí é algo que talvez seja um ponto crucial, que não existe um entendimento claro sobre isso. Toda luta contra ator armado não estatal, seja um grupo guerrilheiro, seja uma organização terrorista, sejam insurgentes criminais, toda luta contra ator armado não estatal é uma luta por legitimidade. Então não interessa se o norte-americano no Vietnã, por exemplo, matou mais Vietcong do que morreu soldado americano. Não é a contagem de corpos que define isso. Aqui no Brasil não é a quantidade de execução de mandados de busca e apreensão, execução de mandados de prisão. Que são as métricas usadas. São as métricas, que é a quantidade de drogas apreendidas, a quantidade de fuzis apreendidos. Não que isso não seja importante. É lógico que isso é importante, mas como um meio, não como um fim. Isso, a gente tem que entender que a luta é por legitimidade. E enquanto a gente lutar contra a capacidade, a economia do crime, por exemplo. A economia do crime tem que ser combatida? É lógico que tem que ser combatida. Daí a gente tem uma visão sistêmica. O tráfico de armas que abastece o arsenal desses grupos tem que ser combatido? Tem que ser combatido. Mas isso tudo é o meio para que a gente ataque a questão central, vamos dizer assim, o centro de gravidade, que é a legitimidade. Então, toda luta contra ator armado não estatal não é luta por território, não é luta por quantidade de armas apreendidas, quantidade de criminosos presos, quantidade de droga apreendida, é uma luta por legitimidade. A gente precisa entender isso. Então, quando você fala, a gente nunca parou para pensar que uma forma eficaz de combater é oferecer uma justiça que seja ágil, previsível, crível e eficaz. É lógico que se eu estiver fazendo isso, eu não estou nessa segunda etapa que o leite já derramou da disputa pelo controle territorial armado. Eu estou na desconstrução desse processo de territorialização.